Olá pessoal, muito boa noite. Eu sou a professora Alessandra Farias, especialista em Direito Digital e Direito Empresarial, e estou aqui para continuar falando com vocês a respeito de uma área do direito pouco explorada e muito rentável, que é o direito digital. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos iniciar falando hoje é o nosso terceiro dia de live, da Semana do Direito Digital. No primeiro dia, nós falamos a respeito de 5 mudanças que vieram para ficar com a pandemia e com toda a evolução tecnológica que nós tivemos nos últimos tempos. Falamos ontem a respeito do direito digital presente em todas as áreas do direito. Falamos que o direito digital hoje não é mais uma opção, é uma necessidade, porque toda a nossa sociedade caminha para questões relacionadas ao meio digital, desenvolve as suas atividades no meio digital, e isso faz com que o direito que regula os atos da nossa vida, que antes regulava os atos da nossa vida física, passe a regular todos os atos da nossa vida virtual também. E daí a necessidade de que o advogado se especialize nessa área, e uma grande oportunidade, pois é uma área pouco explorada pelos advogados, que há uma grande necessidade no mercado e nós não temos tantas pessoas assim especializadas para trabalhar com isso. Hoje eu vou falar para vocês de uma área muito específica em que o advogado de direito digital pode trabalhar. Essa área é a área dos infoprodutos. Eu vou explicar o que é infoproduto, o que é o infoprodutor e onde entra o advogado para auxiliar todas essas pessoas que estão produzindo esses conteúdos digital, como nós podemos auxiliar. Já de início quero adiantar para vocês que é uma área muito bacana para os escritórios, porque além de trabalhos pontuais, além das ações, nós temos a possibilidade da consultoria. Então eu vou trabalhar não para resolver um problema, mas para prevenir um problema. Essa é a área preventiva, essa é a área da consultoria e essa é a área que mais traz rentabilidade para o teu cliente. Eu falei para vocês no dia de ontem que quando você trabalha de maneira preventiva, evitando problemas, você potencializa a lucratividade do seu cliente. E com isso, o pagamento dos seus honorários não é penoso, não é dolorido, porque você é encarado como uma peça essencial naquela engrenagem empresarial para que ela funcione de maneira saudável e para que ela tenha os seus lucros potencializados. Essa é a função do advogado de direito digital na área que nós vamos trabalhar hoje, que é a área dos infoprodutos, que eu tenho certeza que você conhece, que você já ouviu falar. Todo mundo aqui já conhece Hotmart, todo mundo aqui já deve ter feito um curso digital, já deve ter ouvido um podcast, já deve ter buscado um e-book para se inteirar das informações, e tudo isso está na gama dos nossos infoprodutos. Então vamos começar falando um pouquinho. Nosso tema de hoje é explorando novos mercados, rentabilidade e baixa concorrência. Como é que um advogado vai atuar para atender essa nova demanda de mercado, que são os infoprodutores, que são os influencers digitais, que são as pessoas que produzem no mercado digital. Como é que esse profissional vai trabalhar, o que é que ele tem que saber, onde ele tem que se especializar. Já vou adiantando, tem que saber direito empresarial, tem que saber direito do consumidor, tem que entender um pouquinho de tributário, tem que conhecer um pouquinho do ambiente digital em si, de tecnologia, e não vem falar para mim que direito empresarial é chato não, hein? Que direito empresarial é muito legal. E aí nós vamos estudar um pouquinho de cada uma dessas coisas aqui, e eu vou dar alguns exemplos para vocês. Ontem eu recebi várias perguntas, porque quando a gente falou de áreas do direito, onde nós temos direito digital, algumas pessoas ficaram bastante espantadas, por exemplo, quando eu disse que nós temos várias ações com relação à herança digital. E aí elas pararam e pensaram, poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Opa! Voltamos. Deixa eu ver aqui.
Muito bem. Então, a pessoa tem uma rede, essa rede tem um número muito grande de seguidores, isso obviamente tem um valor econômico, e aí essa pessoa vem a falecer. Como é que eu faço com isso? Ninguém tinha senha, ninguém sabia como é que entrava, a pessoa vai lá, solicita ao juiz que ela quer acesso àquele perfil, porque aquele perfil, só por ter um número muito grande de seguidores, já tem um valor econômico. Como é que eu vou tutelar essa herança digital? Também falei que tem muita gente deixando questões digitais, bens digitais em testamento. E essas pessoas deixam, às vezes, inclusive as senhas, né? Os caminhos, quem é que pode acessar, quem é que pode ter acesso a esse conteúdo, quem é que pode financeiramente ter acesso a ele e assim por diante. Então, foi bem bacana que ontem, depois da live, eu recebi vários questionamentos com relação a isso, principalmente com relação à herança digital, que é algo bem novo, né? Também recebi algumas dúvidas com relação à tributação, como é que eu faço, como é que eu estabeleço uma empresa para vender um produto na internet, o que eu tenho que obedecer, qual é a margem que eu tenho que estar, qual é o tipo de tributação, qual é o tipo de empresa, como eu tenho que me estabelecer empresarialmente para gerar essa empresa, para que eu tenha uma cobrança de tributos que esteja dentro da legislação, que não seja excessiva. Então, bastante coisa bacana que a gente conversou ontem e que eu recebi várias perguntas. Eu estou até pensando na sexta-feira, que é o nosso último dia de live, trazer para vocês alguns julgados com relação a isso e responder as perguntas que vocês estão me mandando também no direct, tá? Então, se tiver dúvida, pode mandar ou aqui no chat ou lá no direct, e a gente vai ter um dia só para responder essas questões para vocês. Tudo bem? Vamos começar então explorando novos mercados, rentabilidade e baixa concorrência. Primeira coisa, o que é um infoprodutor? Eu falei para vocês que nós vamos conversar sobre infoprodutos, né? Então vamos começar com as definições. O que é um infoprodutor e o que é um infoproduto? Talvez você nunca tenha ouvido falar disso, pelo menos não com esses nomes. Conhecer você conhece, eu tenho certeza, e já deve ter utilizado também os infoprodutos. Mas talvez você não conheça com esse nome. Então vamos lá. Infoprodutor é uma pessoa que possui um conhecimento em determinada área e que vai disponibilizar esse conhecimento através dos meios digitais. Então ela tem um conhecimento específico sobre alguma coisa e ela vai disponibilizar isso para outras pessoas para que elas tenham acesso. E é uma coisa bem interessante essa questão de conhecimento, porque quando eu digo tem conhecimento em alguma coisa, eu não estou tratando apenas de conhecimentos técnicos, tá? Eu não estou falando só de professores, só de advogados, só de dentista. A pessoa que tenha qualquer tipo de conhecimento ou qualquer tipo de material em que os seguidores vejam algum valor, ela já pode ter uma rede muito grande e trabalhar com essa rede. Aliás, é até engraçado, porque às vezes a gente vê pessoas com uma quantidade gigantesca de seguidores e você fica se perguntando o que essa pessoa está ensinando, né? Qual é o interesse de se saber disso? Mas existe um interesse natural das pessoas até nas coisas mais simples. Às vezes você vai ver um podcast ou vai ver um aprenda comigo, olha como eu faço isso, e é uma coisa tão simples, e quando você vai ver lá o número de seguidores é um número gigantesco. Por quê? Porque tem todos os tipos de pessoas, todos os tipos de curiosidade. Então, desde lá da culinária até física quântica, tem gente produzindo conteúdo. Se você entrar hoje na Hotmart, você vai ver que o número de cursos que estão à disposição ali é gigantesco. E eu tô falando da Hotmart porque é uma plataforma que facilita a venda desses cursos, que intermedia, né, em termos principalmente tecnológicos, para que essas pessoas consigam colocar os seus produtos ao acesso das outras pessoas que querem conhecê-los. Isso é muito interessante também, porque aí eu já tenho uma relação contratual que eu preciso regular. Por quê? Eu tenho uma pessoa que conhece alguma coisa, que quer expor seu produto, que quer expor seu serviço, que quer colocar ali para outras pessoas o seu conhecimento, mas não necessariamente ela tem uma plataforma para fazer isso, porque eu preciso de conhecimento de TI, eu preciso de um servidor, de uma série de coisas. Então eu tenho soluções no mercado, o Hotmart é uma delas, tem outras também, que colocam essa tecnologia à disposição para que esses infoprodutores encontrem o seu público-alvo e consigam colocar o seu produto.
daí você já sabe que existe um contrato entre essa plataforma e esse produtor de serviços e muitas outras relações jurídicas que eu vou colocar aqui para vocês. Então, se eu for conceituar um infoproduto, o que seria um infoproduto? Ele é um produto digital. Então, é quando alguém ensina alguém a fazer alguma coisa, alguém disponibiliza para alguém conhecimento acerca de determinada situação que ela tenha um conhecimento um pouco maior que outras pessoas. Eu posso chamar de infoproduto um e-book, um podcast, um audiobook, vídeos tutoriais, videoaulas, programas de mentoria online que crescem cada vez mais. A gente tem mentoria sobre tudo que vocês imaginam na vida. Eu estava fazendo uma pesquisa esses dias, até me assustei um pouco com as mentorias. Tudo que você imagina tem mentoria, tá? Desde você elaborar coisas complexas, até saiba como ser uma mulher atraente, saiba como chamar a atenção das mulheres para os homens, né? Tem de tudo, inacreditavelmente tem de tudo. E os cursos online estão em alta, né? Porque agora as pessoas podem alcançar qualquer tipo de conhecimento e fazer cursos com qualquer tipo de pessoa sem sair de casa. E isso traz uma facilidade muito grande. Eu falei para vocês em uma das lives também que o acesso à informação hoje, ele sofreu uma revolução gigantesca. Antes, enquanto você precisava ir a uma biblioteca ou comprar lá os seus livros, a sua enciclopédia, hoje você simplesmente dá um clique e consegue fazer um curso sobre qualquer coisa que você queira aprender. Eu até digo que hoje em dia quem não aprende as coisas é por falta de interesse, né? Porque oportunidade não é. Tem conhecimento a todo custo, lógico, estou considerando, né, o nosso nível assim, que tem acesso à informação. É evidente que as pessoas que não têm acesso à informação, e aí a gente sabe que a gente tem um abismo muito grande entre as pessoas que nem estão conectadas, aí não entram nesse meio que eu estou citando. Mas aquelas pessoas que têm acesso à informação têm facilidade para fazer qualquer tipo de curso e qualquer tipo de instrução. E aí é interessante dizer que muitas vezes esses infoprodutores são influencers também. Às vezes não, eles só colocam o cursinho ali e tal, mas às vezes eles são influencers muito com uma visibilidade muito grande no mercado e que geram pequenas fortunas, né, com a sua influência, com o seu número de seguidores e assim por diante. Então você vai me perguntar, um influenciador digital é um infoprodutor? Geralmente sim, porque geralmente esse influenciador digital vai entregar alguma coisa para o seu público, ainda que ele esteja ali para indicar produtos. Isso é considerado uma entrega. Então a pessoa vai lá, eu estou usando a caneta X, aí no outro dia todos os seguidores dela comprou a caneta X. Eu estou usando um creme que você passa à noite e no outro dia você não tem mais rugas, né? Não é o meu caso, estou dando um exemplo, né? E aí todo mundo que segue aquela pessoa vai lá e vai comprar aquele creme, vai comprar aquele produto. Então, embora ela não esteja produzindo efetivamente nada, ela está trabalhando com a sua influência, com a sua imagem, com a sua credibilidade para fazer uma entrega para o consumidor. E existem inclusive algumas teses, a gente vai falar depois sobre isso, que ela está na linha de entrega como equiparada a um fornecedor. Esse é um dos problemas que a gente tem para resolver nessa área também, e eu já vou deixar uma perguntinha aqui no ar. Um influencer que demonstra produtos, que mostra que usa produtos, ou seja, que influencia as outras pessoas a comprar determinado produto, tem responsabilidade sobre a qualidade daquele produto? Tem responsabilidade sobre o funcionamento daquele produto? Então aquele creme que eu passo à noite, que de manhã eu não tenho mais ruga nenhuma, se eu passar à noite e tiver ruga de manhã, né? Essa publicidade, essa questão dele ter colocado a credibilidade dele naquele produto, pode gerar alguma responsabilidade dele para com aquele produto diante do consumidor?
tem que saber um pouquinho de direito do consumidor, porque eu acabei de falar que o infoproduto é um produto digital. Então, obviamente, nós vamos utilizar as regras de direito do consumidor para estabelecer como isso vai acontecer lá dentro do ambiente digital. Eu vou ter que fazer a transposição daquilo que eu já tenho no direito do consumidor para entender como é que essa relação vai acontecer. Só para vocês terem uma ideia, eu listei aqui quem são as pessoas que têm os maiores Instagrams. Por que eu fiz isso? Para você entender o quanto essas pessoas movimentam, o quanto de pessoas essas redes movimentam e o quanto de valores que elas podem gerar em cima disso. Então, lá no topo, né, um dos tops da lista lá, Cristiano Ronaldo. Ele tem 404 milhões de seguidores. E aí eu fiquei pensando, quanto é essa gente, né? 404 milhões de seguidores. E aí eu fiz um comparativo, até fui lá buscar, né, na internet, e eu vi que o Brasil tem hoje 217 milhões de pessoas. Ou seja, o Cristiano Ronaldo tem 2 países, duas vezes Brasil, de seguidores. Vocês conseguem imaginar a extensão que é isso e o ganho financeiro que isso pode gerar? Aí fui vendo quem mais que tem um monte de seguidores. Justin Bieber, 221 milhões de seguidores. Aí você já vai pensando na sua cabeça, imagina quanto custa você apresentar algum produto no Instagram de um cara desse. Ele tem mais abrangência em termos de pessoas do que, imagina, é um país inteiro que tá ali. São 2, 3, 4 países em termos de pessoas, ou seja, é uma publicidade muito cara, sem dúvida nenhuma. Aí eu falei, e os brasileiros? Como é que será que eles estão nesse ranking? Aparece lá no topo da lista Neymar, com 169 milhões. Já bem menos do que os outros dois, que passou de 400, 200 milhões, mas também, né, muito considerável. Ronaldinho Gaúcho, com 63 milhões. Aí vem a Anitta, né, que teve uma série de polêmicas aí esses dias, que chegou ao top com a música, depois não chegou ao top com a música, depois tinha robô e assim por diante, com 59 milhões. Depois vem o Whindersson Nunes com 57 milhões. Quanto será que essa gente cobra para fazer uma publicidade, para mostrar um produto para os seus seguidores? Porque isso é uma legião infinita de gente. Aí eu fui também numa revista para saber o preço médio de um post. Isso é muito relativo. Essas pessoas que eu falei aqui, obviamente, cobram valores, né, astronômicos. Mas eu fui para os preços médios. Quanto que se recebe para uma publicação no Instagram? Para você colocar um conteúdo seu, um produto seu no Instagram, de alguém que é um influencer. Em média, $271 por post. Na média, tá? Isso foi o que eu encontrei. Sendo que $175 por colaboração em blogs se você tem até 10 mil visitas. $500 se você passa de 100 mil a 500 mil visitas. E depois $1.000 a $5.000 para blogs que recebem mais de 500 mil visitas por mês. Seja no Instagram ou nos blogs, eles fizeram essa média. Significa que eu estou trabalhando com um mercado que é altamente rentável. Então, se você for trabalhar para um infoprodutor ou um digital influencer, você vai regular juridicamente todas essas relações. Por isso que eu disse que é um mercado gigantesco, porque você abre a internet e só tem isso, só tem gente oferecendo coisas, oferecendo cursos, oferecendo produtos, oferecendo de tudo, ou seja, tem muita gente carecendo de orientação jurídica. Essas pessoas estão movimentando valores astronômicos e não tem advogado especializado suficiente para cuidar das questões jurídicas dessas pessoas. Esses dias chegou lá no escritório um infoprodutor que disse assim, olha, eu já passei por 4 advogados, mas eles não entendem a minha necessidade. Eles querem que eu faça coisas que vai fazer com que o meu produto fique parado, ou então que eu não tenha visibilidade, e eles não entendem o porquê que eu preciso fazer desse jeito. Então, esse é um local de baixa concorrência e de alta rentabilidade. Eu sempre
comento com os meus alunos, quando eu tô com os alunos no primeiro semestre, eles dizem assim, professora, a gente veio fazer direito, mas a gente fica preocupado porque tem muito advogado por aí. Eu falo, fica tranquilo, porque tem muita gente. Onde tem gente, tem problema. Onde tem problema, tem advogado. E isso é verdade. Por mais que tenha muitos advogados, nós temos muitas demandas jurídicas. Porém, eu preciso de gente altamente especializada. Eu preciso de gente que está projetando para o futuro e que está atendendo a necessidade do mercado. Porque senão a banda passa, né? A oportunidade passa uma vez só. E aí, se você não está preparado, você pode perder uma grande oportunidade. Primeiro, porque todo esse mercado precisa de uma consultoria constante. Sim, eu estou falando de consultoria mensal, estou falando de honorários mensais, porque são tantas as questões que eles precisam que tem que ter um advogado sempre cuidando. E eu vou dizer já para vocês quais são essas questões. E estou falando de problemas pontuais também de ações muito grandes. Por exemplo, o Instagram andou desabilitando alguns perfis por aí. Várias pessoas entraram com a ação, já tiveram as liminares deferidas no sentido de que tem que reativar o perfil, porque do nada foi desativado. Não teve nada ilegal, não foi contra a política de segurança, nada disso. O Instagram da pessoa simplesmente foi desativado. Ora, se eu tenho uma pessoa que é um digital influencer que vive disso, ele está ganhando dinheiro dia a dia com aquelas publicações. Então, imediatamente tem que ser restituído, tem que ser habilitado. Isso a gente consegue através de uma medida liminar. Vai lá com o juiz, vai lá despachar. Não, mas agora é digital, não importa. Você vai lá atrás do juiz e despacha na hora. Consegue uma liminar dessa de um dia para o outro. Por quê? Porque o prejuízo em dias, se isso fica parado, é muito grande. Acabei de mostrar aqui para vocês, pessoas com uma rede desse tamanho, imagina o prejuízo se elas ficarem simplesmente desativadas. Então, as decisões têm sido positivas para as liminares. E os pedidos de indenização, né? Por esse tempo que a pessoa deixou de ganhar. Alguém deu causa a esse prejuízo. Qual é o princípio de responsabilidade civil? Quem deu causa ao prejuízo tem o dever de indenizar. Eu até olhei aqui no relógio, porque eu me empolgo falando dessas coisas, daqui a pouco eu passo dos 30 minutos. Então, quem deu causa ao prejuízo tem a obrigação civil de me indenizar. Ora, se o meu perfil não ficou lá, se eu não pude fazer a minha publicidade, se eu não pude indicar os meus produtos, houve uma perda de venda. Como é que eu faço isso? Eu preciso fazer uma mensuração. Eu preciso verificar quantas pessoas, de que maneira aquilo a publicidade é feita, como que eu consigo identificar que no momento que aquilo foi feito, as compras aconteceram, e eu vou fazer um cálculo disso para comprovar ao juiz que houve efetivamente um prejuízo para que isso seja indenizado, né? E aí entra danos materiais, danos morais e assim por diante. Então, esse é um tipo de ação que está sendo muito comum, porque já aconteceu com muita gente. Inclusive teve uma pessoa aqui de São Paulo, um influencer aqui de São Paulo, que há 3 semanas atrás, mais ou menos, a gente conseguiu uma liminar justamente por isso, porque o Instagram simplesmente tirou o canal dele do ar, tá? Então, tô tentando dar para vocês a dimensão desses negócios. Então, vamos lá. Se eu quero advogar para o mercado digital, que são esses infoprodutores, influencers e assim por diante, o que eu preciso saber? Você tem que estar 100% em contrato. Tá? Contrato, qual contrato? Contrato eletrônico, óbvio, né? Porque a gente está fazendo tudo isso no âmbito digital. Você precisa saber fazer contrato entre o especialista e o pessoal de marketing que está assessorando, entre esse especialista, o pessoal de marketing, a plataforma que eles vão utilizar. Como que vai utilizar, como é que vai entrar o dinheiro, se vai ser parcelado, se não vai ser parcelado, se cancelar a compra, quem que fica com quanto, qual é a porcentagem para cada um. Então, contratos tem que estar na ponta da língua. Você também vai auxiliá-los a estruturar o negócio. Preciso saber um pouco de direito empresarial. Eu não sei porque que as pessoas não gostam de direito empresarial. É lindo, gente. É só dinheiro para todo lado, é lucro, é rentabilidade, né? É uma coisa linda. Mesa de negociação, não tenha medo de direito empresarial. Não é um bicho de 7 cabeças, eu vou te ajudar com direito empresarial.
Tá? Eu vou te dar um esqueminha, assim, uns parâmetros. Ó, se acontecer assim, você vai para esse caminho. Se acontecer assim, você vai para o outro. Você vai ver que não é difícil. É que geralmente as pessoas veem pouco direito empresarial na faculdade. E aí elas acabam ficando um pouco com medo disso. Mas fique tranquilo, não é complicado, tá? E não é chato. Não venha me dizer que direito empresarial é chato, não. A Bruna está dizendo, doutora, e o influencer que não cumprir com as obrigações contratuais de publicidade em decorrência da conta inativada pode se eximir das multas? A Bruna está colocando uma outra relação aqui, né? Eu estava falando da relação entre o Instagram que inativou a conta e a pessoa que deixou de ganhar porque a conta estava inativa. Aí ela está dizendo, mas e as multas dessa pessoa com quem tem os contratos de publicidade? Aí, se o problema foi do Instagram, o que vai acontecer é que quem deu causa a esse prejuízo não foi o influencer, foi o Instagram. Agora, as multas desse contrato também podem ser cobradas lá naquela ação de indenização. Lembra do princípio de responsabilidade civil? Quem deu causa? Então, o digital influencer parou de mostrar aquele produto porque ele quis ou porque aconteceu alguma coisa e ele não fez? Não. Houve uma impossibilidade técnica e quem deu causa a isso foi, no caso, o Instagram, no nosso exemplo, tá? Então aí, inclusive as multas que ele tem com os seus fornecedores podem ser cobradas lá naquela ação de indenização por danos materiais e danos morais, porque quem deu causa a esse problema todo foi o Instagram, nessa situação que eu dei de exemplo para vocês, tá? Muito bem. O que mais que eu tenho que fazer? Eu preciso dar uma boa assessoria jurídica em negociações, porque geralmente esses influencers, como eles fazem muitos contratos publicitários, como esse que a Bruna perguntou agora, há muitas negociações com outras empresas que têm interesse que eles divulguem os seus produtos. Então, você vai negociar e vai fechar muitos contratos de publicidade. E é aí que as pessoas, na verdade, o influencer, o infoprodutor, tem a maior parte dos ganhos. Muitas vezes tem gente que ganha mais com os contratos de publicidade do que com o próprio produto que faz, né? Porque a credibilidade daquela pessoa é tão grande, a influência dela é tão grande que ela acaba vendendo muito, às vezes até mais o produto dos outros do que o seu próprio produto. Então a publicidade aí é uma grande sacada para esses infoprodutores. Você também precisa conhecer registro de marca, né, INPI, porque tem que proteger a marca do seu cliente, porque assim, quando o cliente começa a aparecer na internet, isso é fato, tá? Quando ele começa a vender bem, já começa a aparecer gente para tentar imitar, para tentar pegar a marca, para tentar pegar os conteúdos que esse infoprodutor tá fazendo, né? Aí a pessoa, sabe aquela coisa, nada se cria, tudo se copia? Porque o brasileiro, ele não tem muita noção, né? Não é que eu não sei se ele não tem noção, essa é má fé mesmo. Ele acha que ele pode copiar tudo de qualquer lugar e tá tudo bem. Plágio é crime. E os conteúdos precisam estar protegidos, porque infelizmente no Brasil as pessoas acham que elas podem pegar tudo, copiar, colocar em qualquer lugar e pôr o nomezinho dela ali embaixo como se ela tivesse feito, né? Infelizmente falta muito essa consciência moral e legal, porque também não é só uma questão moral, é uma questão legal também, porque eu tô falando de um crime. Também precisa saber um pouco sobre implantação de LGPD. Importantíssimo nesse caso a implantação de LGPD, porque a gente vai trabalhar com isso. Só para responder a perguntinha que eu fiz lá no começo para vocês, eu falei assim, esse influencer que fala dos produtos, que fala do creme anti-rugas, ele é responsável por essas coisas todas que ele está divulgando? Porque não é ele que faz, né? É um produto de terceiro. Porém, as pessoas têm acesso a esse produto devido à influência dele. É como se ele estivesse validando aquele produto, endossando aquele produto. Existe uma teoria, que é a teoria que está sendo aplicada pelos tribunais, que é exatamente a figura do fornecedor por equiparação. Se você pegar o artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, ele vai definir fornecedor assim: toda pessoa que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos.
Então o Código de Defesa do Consumidor, ele faz uma linha de fornecimento, dizendo que qualquer pessoa que estiver nessa linha de fornecimento é considerado fornecedor por equiparação. Ora, se é considerado fornecedor por equiparação, significa dizer que o meu influencer que está lá mostrando um produto, seja ele qual for, pode ser equiparado a fornecedor. E se ele for equiparado a fornecedor, terá todas as responsabilidades que um fornecedor tem. Opa, então eu preciso conhecer o produto que eu estou endossando. Precisa. Então eu preciso saber se aquela publicidade não é uma publicidade enganosa. Precisa. Então quer dizer que eu posso ser responsabilizado se aquilo não funcionar do jeito que eu disse que funcionava? Exatamente. Quem é que vai dizer isso para o influencer que quando está lá vendo aquela rede imensa que ele tem, só pensa no valor que ele pode ganhar com a publicidade que ele vai fazer? Ah, esse contrato é de quanto? Ah, esse contrato é de 1 milhão. Nossa, vamos assinar. Que produto que é? Não sei, vamos assinar. Quem é que vai dizer para ele não pode fazer isso? Se você tem o seu negócio baseado na sua credibilidade, você precisa testar o produto. Você precisa saber se você quer se vincular a esse produto, porque você é responsável por isso quando você divulga para essa sua rede imensa. Quem é que vai dizer isso para ele? É o advogado. Quem é que vai auxiliar a fazer esse contrato? É o advogado. E é aí que entra a nossa consultoria, quando eu digo, tira da sua cabeça a ideia que advogado foi feito para resolver problemas. Advogado foi feito para prevenir problemas. Advogado foi feito para evitar problemas. Porque no meio empresarial, havendo um problema, todo mundo perde. Ainda que não haja perdas financeiras efetivas, vai haver perda de tempo, vai haver desvio de atenção do negócio principal, e isso tudo no empresarial é péssimo. Então, quem é o bom advogado empresarial? Aquele que consegue estruturar o negócio do cliente, empresarial / digital, né? Entendam que todo o empresarial que nós estamos falando aqui é digital. Quem é o bom advogado empresarial / digital? Aquele que consegue blindar o negócio do seu cliente de uma maneira que ele vai evitar problemas futuros e rentabilizar os lucros do seu cliente. E esse advogado é sempre bem-vindo. Esse advogado é sempre muito procurado pelas empresas, porque o que o empresário quer é isso: aumentar os lucros e diminuir os prejuízos, e essa é a nossa função. Fica comigo, nós temos mais uma live amanhã, também temos uma sexta-feira e nós vamos falar mais sobre mercado digital, sobre decisões atuais dos tribunais com relação a isso e sobre temas polêmicos. Um beijo grande para vocês e até a próxima!